Vamos dar início aí à resolução de uma lista enviada pelo nosso amigo Fred, né, colega lá da faculdade, da UESO, para quem não conhece, a Faculdade da Zona Oeste do Estado do Rio de Janeiro. E a gente está tentando aí se preparar para algumas provas de concurso e vamos começar aqui por algumas questões de revisão. A primeira questão: um pesquisador que ordena uma lista de cidades segundo o ritmo de vida do mais lento para o mais acelerado está operando no nível de medida. Bom, olha só, um pesquisador que ordena uma lista. Vamos falar sobre variáveis. Em estatística, o que é uma variável? Variável é onde você vai guardar uma informação. Essa informação ela pode assumir aí dois tipos, né? Que é o tipo que demonstra qualidade e o outro que demonstra quantidade. São as qualitativas e as quantitativas. Os dois tipos de variáveis que nós temos aí em estatísticas. Bom, as qualitativas são nomes, né, que estabelecem uma qualidade, e as quantitativas geralmente são números. As qualitativas elas podem ainda ser nominais ou ordinais. Que muito embora eu consiga até colocar essa aqui numa ordem alfabética, uma ordem seja lá qual for, elas não vão estar estabelecendo uma ordem qualitativa, né? Os nomes, por exemplo, Maria, João e Pedro, eu consigo botar eles em ordem alfabética, mas eles não vão estabelecer uma ordem. Agora as ordinais não. Seria brutalmente assim, bom, muito bom. Não, vamos começar. Muito ruim, ruim, regular, bom e muito bom. Eu consigo manter uma ordem. Então essas seriam qualitativas ordinais. As nominais elas podem ser ordenadas de uma outra forma, mas não com a característica que ela está representando. As quantitativas elas podem assumir também duas vertentes, que são as discretas e as contínuas. O que vem a ser discreto e contínuo? Quantitativas discretas são aquelas que assumem apenas números inteiros. E contínuas, o número de intervalo entre dois inteiros é infinito. Você não tem limite. Por exemplo, se eu falar para você que uma pessoa mede 1,65 e uma outra pessoa mede 1,70, entre aqui e aqui eu posso ter várias medidas. Eu posso ter 1,66, eu posso ter 1,67, posso ter 1,70. Isso aqui vai ser infinito, porque a partir do momento que eu aumentar para 3 casas decimais, eu já ganhei mais 10. Aqui eu já tinha 5. Aqui eu já ganhei mais 100. Vai ser infinito os números entre essas duas medidas. E todos eles podem ser considerados uma medida, né? Ao contrário do número inteiro, que se por exemplo eu estiver representando aqui o número de filhos de um casal, eu jamais vou dizer que alguém tem 0,75 filhos. Lembrando que isso aqui para estatístico, quando eu falar assim, a média da população é 0,75 filho, eu posso falar, mas não significa que um casal tenha 0,75 filhos.
eu usar isso aqui como dado estatístico é uma coisa, e eu dizer que o número de filhos pode assumir esse valor é outra coisa. É porque quando você vai lá, o cara existem 2,5 habitantes por metro quadrado. Isso não quer dizer que residem em 1 metro quadrado 2 pessoas e meia, né? E sim, você vai ter que jogar isso aqui pro inteiro mais próximo para você ter uma ideia de inteiro, né? Seria no caso 5 habitantes por a cada 2 metros quadrados. Mas em estatística, geralmente quando a gente quer usar uma medida dessa, a gente pode jogar um dado desse aqui sim, sem constrangimento nenhum e sem significar que você tem aqui que uma pessoa ali só tem a metade da pessoa. Não, isso não vai ser verdade. Esses números podem ser usados, mas quando eu estiver tratando de variáveis discretas, apenas números inteiros serão aceitos. Por exemplo, tu entrevistar um casal e esse casal dizer para você que tem meio filho, não existe isso. Ele vai dizer que tem um, que tem dois, que tem três, que tem 10, que tem 100. Então, como nós vimos, um pesquisador quer ordenar, ele está querendo ordenar alguma coisa. Então, qual vai ser a variável que ele vai usar? Porque ele vai estar ordenando uma característica que é o ritmo de vida, né? Você vai ter lá assim, vamos dizer, lento, é, moderado, vamos chamar de moderado, e acelerado. Você estabeleceu uma ordem, ó, do mais lento para o mais rápido. Então você conseguiu estabelecer uma ordem nessas variáveis, porque elas são variáveis qualitativas ordinais. A resposta certa é a letra B. Agora a 3, essa lista não veio com a questão número 2, então vamos direto para 3. Facilitou a nossa vida, vamos acabar mais rápido. Utilizando as regras de arredondamento em duas casas decimais, em qual das alternativas o arredondamento está incorreto? Bom, antes da gente ver as alternativas, vamos fazer aqui um gráfico. É o seguinte, nós temos uma situação problema quando a gente vai tratar de arredondamento. Essa situação problema reside justamente aqui no 5. Por quê? Vamos transformar aqui num ponto aberto, vamos pegar uma caneta de outra cor, preto. Aqui é um ponto aberto. Daqui até aqui, com o 5 excluído, o que eu tenho que fazer para arredondar o número? Eu apenas retiro o último dígito. E daqui para cá, além de retirar o último dígito, eu tenho que somar 1 ao penúltimo. Então vamos lá, ó. Retiro o último dígito e acrescento uma unidade ao penúltimo. Agora, e quando for 5, o último número? O número que eu quero tirar é 5. Aí a regra é composta. Vamos ter uma regra composta para o dígito 5, que vai dizer o seguinte: penúltimo dígito, algarismo, né? Está tratando como dígito, mas na verdade é algarismo. Penúltimo dígito ímpar. O que eu faço quando o penúltimo dígito é ímpar? É retirar o último e somar 1 no penúltimo.
Se par, botar assim, se par, eu apenas retiro. O único trabalho que você vai ter é de decorar essa regrinha aí para o 5. Menor que 5, simplesmente elimino o dígito. Maior que 5, ou além de eliminar o último dígito, eu tenho que acrescentar uma unidade ao penúltimo. E o 5, ele vai depender se é ímpar ou se é par. Se ímpar o penúltimo dígito sendo ímpar, ele está seguido lá do número 5, nós vamos ter que tirar o último dígito e acrescentar uma unidade no que passou a ser um novo último, que anteriormente era o penúltimo. Vamos ver isso na prática. Vamos pegar essas alternativas aqui. Por exemplo, eu tenho 68,485. Esse dígito aqui é par. O penúltimo é par, seguido de 5. Aí o que eu faço? Se é par, apenas retiro o último dígito. Então meu número arredondado vai ser 68,48. Bom, já é ela a resposta, né, da questão. Um que está um dos que está incorreto, mas é o único. Aqui não tem sombra de dúvida que está certinho. Poxa, tem um 9 seguido de 9, aí eu arredondo. Quando eu arredondo, esse aqui ganha 1, que leva para esse aqui, que ganha 1 também, vai deixando 0 para trás e joga para cá uma unidade. É como se eu fizesse assim, ó, 131, vírgula 99. Eu vou arredondar. Quando eu arredondar, eu vou eliminar esse aqui, vou somar, esse aqui vai virar 10. Quando esse vira 10, esse daqui passa a valer 10. Esses morrem. Quando esse aqui passa a valer 10, esse aqui tem que passar a valer 2. Então meu arredondamento vai ser 132. Lembrando que é importante, quando você fizer arredondamentos desse tipo, que cair nessa situação aqui, é importante você manter a vírgula e demonstrar os dois números após a vírgula, para poder manter a ideia de quem está vendo de que esse número não é um número inteiro, e que ele provavelmente sofreu um arredondamento. Que a gente fala assim, o zero depois da vírgula não tem valor, mas ele não tem valor numérico, ele não tem valor matemático. Mas no caso de um número arredondado, é importante você manter ali as duas casas decimais, para o cara saber que isso aí está com uma precisão, com uma imprecisão, no nosso caso, de até no caso de centésimos, né? Que nesse caso aqui é milésimo, mas se fosse um número do tipo 131,98, quando você arredondar, ele vai ser aproximadamente 132. Então é legal você manter isso aqui. Para quê? Para o cara que está vendo esse dado, ele não tem noção de que você arredondou. Aqui no caso vai ter, porque eu botei o aproximado aqui, mas vamos dizer que esteja assim. Você fez lá um relatório e por último você botou que o número de vendas de um determinado item rendeu 1 milhão. Vou botar ponto no sistema nacional. Rendeu 1 milhão. Só que na verdade, quando você fez aquelas contas todas, o número de vendas, na verdade, ele tinha rendido 999,760.085. Aí você pegou, resumiu o teu relatório, pô, isso aqui é muito próximo de 1 milhão, eu não vou ficar representando besteirinha, eu posso pegar e jogar direto isso aqui, aí eu tenho que manter as 2 vírgulas aqui, embora isso aqui não seja nem necessário, porque o número é muito grande, mas nós vamos dar uma ideia de que o número foi arredondado, né? Porque você pode assim premiar, mas ele não arredondou em milésimos.
Mas quando você vai apresentar um relatório dessa grandeza toda, geralmente você vai fazer aquela abreviação, né? 1 milhão. 1 milhão, aí olha só o cara. 1 milhão. Então isso aqui é isso aqui. Então na verdade o cara geralmente costuma botar aqui uma vírgula com 2 dígitos, ou 3, ou apenas um, que é para ele poder dizer que teve um certo arredondamento. Então é importante, em trabalhos estatísticos principalmente, você manter esse número de casas após a vírgula, mesmo sendo dígitos zero, que não tem valor numérico nenhum, mas para dar uma impressão para quem está vendo o seu relatório que aquele número foi feito uma conta bem quebrada e você usou o arredondamento para poder chegar àquele valor ali. Letra C. A letra C, ó, eu tenho 5 aqui no final e tenho um número ímpar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar o último e somar um aqui. Então eu fico com 1887,78. Também está correto. Esse aqui também estava correto. O único errado até agora era esse. Aqui eu tenho o número 5 seguido de um número par. Se ele está seguido de um número par, eu apenas retiro o último dígito, está certinho. Então a resposta aqui do número 3 é a nossa letra A. Agora a questão 4. Associe a série de dados estatísticos com o tipo de gráfico adequado para representá-la. Bom, ele dá aqui 3 séries de dados. Evolução do consumo mensal de material. Vamos pensar aqui nessa daqui primeiro. Qual seria um tipo de gráfico que seria legal para a gente representar a evolução? Nesse caso aí, a evolução de qualquer medida. Geralmente a gente tem aqui o tempo passando. E aqui no caso ele está querendo o consumo mensal. Vamos botar aqui contra cifrão, contra dinheiro. O tempo aí está passando em mês. Vamos dizer que no primeiro mês, então mês 1, primeiro mês, eu gastei 5 mil. No primeiro mês nós tivemos um gasto de 5 mil. Esses 5 mil ocorreram. 5 mil vai ficar muito lá em cima, tá? Vamos fazer então o seguinte, vamos botar aqui 5 mil em 1000, né? 5 mil, 15 mil, 10 mil, para poder ficar melhor. Esses 5 mil ocorreram de uma vez só? Esse gasto? Não sei, né? Mas mais provável que eu tenha gasto um pouquinho aqui, mais um pouquinho aqui. O ideal seria esse, né? Não seria o gasto, peguei logo aqui no primeiro dia, gastei tudo. Não seria o mais provável. Vamos trocar essa cor aqui. Não seria o mais provável. Então você tem aqui, geralmente isso aqui. Se eu representasse 5 mil dessa forma, fazendo uma barra aqui, não daria uma ideia legal, né? Porque aqui eu não gastei nada, aí de repente eu gastei 5 mil. Então, tipo de gráfico de evolução, o melhor que tem é o de linha. Aí vamos dizer aqui que no segundo mês, no mês 2, eu gastei mais 5 mil. Então, eu vou ter aqui, ó, também não foram gastos de uma vez. Terceiro mês. Também não foram gastos de uma vez. Ele vai vir aqui. Vamos dizer que ele teve essa oscilaçãozinha. E aqui eu gastei mais 5 mil. Esse gráfico ele retrata direitinho para mim a evolução do meu consumo. Então, para eu demonstrar
a evolução de consumo mensal de materiais, de qualquer coisa, de dinheiro, de qualquer coisa. O mais indicado seria o meu diagrama de linhas, né, o meu gráfico de linhas. Portanto, vamos associar aqui, ó, gráfico de linhas está aqui, G2. Vamos associar S1 ao G2. O outro gráfico que ele fala ali é, no caso, a outra série de dados que ele mostra seria a participação percentual de cada sócio de uma empresa. Esse aqui ele vai ter duas possibilidades prováveis. Como geralmente eu quero mostrar o percentual do todo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma bola aqui, aqui. Muita gente já viu esse tipo de gráfico, né? Aqui vamos botar aqui que seja 49%. Aqui vamos botar 20. Aqui para ficar coerente 20. Bota 16, não, só para ficar bonitinho. Vou fazer um negócio também legalzinho. Aqui em vez de 20, a gente vai colocar 24. Dá 40 aqui, 10%. Esse aqui é o nosso famoso gráfico de pizza ou setorial. Eu tenho a noção que o todo está sendo repartido aqui em 1, 2, 3, 4 partes. Se quiser pintar para ficar bonitinho, vamos pegar aqui uma de vermelho. Então, a de pizza, quando eu estiver falando do todo dividido em partes, a de pizza vai ficar uma boa opção. Porque ela vai me dar a noção de quanto cada parte está sendo representada sem eu ver número. Se eu tirar esses números daí, eu vou ter uma noção bem aproximada de que esse daqui, a maior parte está na mão de quem tiver essa parte aqui. E a menor parte está na mão de quem tiver essa parte aqui, e os outros dois estão praticamente equilibrados. Então, se eu tenho uma série de dados que mostra a participação total de a participação por partes, né, percentual de cada sócio no capital de uma empresa, sem sombra de dúvida que o sistema de pizza seria o melhor. Então você tem aqui, ó, S2 associado ao gráfico de pizza que ele chama de G3. Agora, a quantidade de alunos de uma escola por uma faixa etária, sobrou o histograma, mas vamos dar uma olhada aqui por quê. Porque quando eu trato de faixa, a gente tem lá as faixas etárias, né? E tem aqui a frequência. Quando eu trato de faixas, o que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui em frequência, como nós já vimos aí anteriormente no estudo de frequência. Eu vou ter aqui faixa etária. Vamos dizer que a minha menor idade na escola são 3, de 3 até 6, de 6 até 9, de 9 até 12 e de 12 até 15. Quando eu pego aqui a frequência, vamos botar aqui 2, 4, 6, 8 e 10. Falo para você que a minha frequência dos alunos nessa faixa etária aqui é menor. No caso, vamos botar que seja maior, porque realmente retrata mais a condição. Então tem aqui, ó, a minha primeira faixa está aqui. Aí beleza, de 6 a 9 já cai um pouquinho. Eu tenho aqui de 9 a 12 eu já tenho
o meu pico aqui no maço. Agora, como a minha escola é uma escola de nível primário, vamos botar assim, quando as crianças chegam a 12 para 15 anos, elas já vão saindo da escola e indo para uma escola ginasial de segundo grau, seja lá o que for, e cai para cá. Bom, esse é o histograma. O histograma depois você ainda vai lembrar também, que nós vamos ver agora já na próxima aí, nós vamos até resolver uma questão agora do BNDES, aplicada em 2000, depois desse vídeo, que nós vamos até ver alguns conceitos desse tipo. Aí você vai fazer aquela ligação aqui dos pontos e você vai ter o polígono de frequência. Isso aqui ficou uma distribuição bem mal feita, mas nós vamos ver mais adiante. Então o historiograma ele é mais voltado para a nossa faixa. Nós vamos associar a série 3 ao nosso G1, que é o nosso histograma. Agora, vamos achar a resposta certa, que fica mais fácil. S1, G2. Bom, esse aqui já está associando o S1 ao G3, já não pode ser G1. Sobrou duas. Agora, S2, G3. S2, G1 não pode ser S2, G3 e S3, G1, que foi o que nós acabamos de ver. Então, a questão 4 é respondida pela alternativa C. Bom, por enquanto é só, vamos dar uma parada agora e voltaremos mais tarde, resolvendo uma questão da prova do BNDES, prova para engenheiros. Até lá!